A perda do mandato do deputado Chiquinho Brazão, decidida pela mesa da Câmara dos Deputados, tem respaldo, tem fundamentação jurídica no artigo 55 da Constituição Federal. Primeiro, por que mesa da Câmara e não pelo plenário? Porque o próprio artigo 55 separa as hipóteses. Algumas hipóteses são decididas pelo plenário da Câmara e outras hipóteses pela mesa da Câmara. Então, essa hipótese, que é do inciso 3 desse artigo 55, que fala de faltar, de falta, de ausência em mais de 1/3 das sessões daquele ano legislativo, que é o que aconteceu com Chiquinho Brazão, prevê, então, que quem decide isso, a autoridade que decide essa perda do mandato, é a mesa da Câmara e não o plenário. Outra coisa, a Constituição chama esse fato jurídico de perda do mandato e não cassação. Eu tenho ouvido muita gente falar em a Câmara cassou o mandato. Não, não é cassação, é perda do mandato. Então, a fundamentação está no artigo 55.3 e no próprio artigo 55, que fala que a autoridade para decidir é a mesa da Câmara e não o plenário. Com certeza existiu algum tipo de negociação política aí. E por que eu digo isso? E eu não tenho visto muita gente falar disso, né? Dessa negociação política por trás dessa perda do mandato. Porque esta perda do mandato, da forma que foi feita, não gera a inelegibilidade da lei da ficha limpa. Porque se a gente for lá na lei da ficha limpa, artigo 1º, inciso 1º, letra B de bola, a lei da ficha limpa diz que tem inelegibilidade de 8 anos quem perdeu o mandato ou for cassado pelas hipóteses do artigo 55.1 e 2, que não é o caso do Chiquinho Brazão. Ele perdeu o mandato com fundamento no inciso 3. Então, a própria lei da ficha limpa não coloca o inciso 3 como causadora de inelegibilidade. Isto significa, se não houver nenhum outro empecilho, se não houver algum outro impedimento, que eu não sei, que, em princípio, o Chiquinho Brazão poderia ser candidato o ano que vem, 2026. Agora, lógico, tem o processo criminal, né, a acusação de ser o mandante da morte da Marielle e do motorista, então tem esse processo penal em andamento, isso sim, se for condenado, causa inelegibilidade, e talvez algum outro processo que eu não sei. Mas esta perda do mandato de agora não gera inelegibilidade. Então, em princípio, ele pode ser candidato ano que vem, sim.